Olá, muito bom dia, Pimenta Bueno, bom dia para toda a nossa grande região que está na audiência da TV Alamanda. Por aqui está começando mais uma edição do seu programa Cidade Agora. Eu quero cumprimentar você que está em casa, no seu local de trabalho, onde quer que esteja nesse momento com a TV ligada para acompanhar as notícias através do Cidade Agora. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência e pela autorização que você nos dá de todos os dias a gente poder entrar dentro de sua casa, fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, através das notícias, informações e prestação de serviço aqui do seu programa Cidade Agora. Hoje é terça-feira, 28 de agosto de 2018, o seu programa Cidade Agora já está no ar. Bom, e eu recebo aqui no estúdio nossos convidados para o começo do programa de hoje. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo com o candidato a governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL. Ele confirma a vinda do presidenciável Jair Bolsonaro a Rondônia ainda nesta semana. Ainda no programa de hoje eu vou receber também o presidente da Expopib, o presidente da Associação Rural de Pimenta Bueno, Diego Heré, juntamente com o Itamar. Nós vamos falar sobre a Expopib que se aproxima semana que vem, a partir do dia 5, tem a grande Expopib de volta para alegrar Pimenta Bueno em toda a região. Mas nesse primeiro bloco do programa, o meu convidado é Mauro José dos Santos e sua esposa, professora Fátima. Mauro, chega para cá, pode pegar esse microfone. Mauro, ontem a gente mostrou aqui uma matéria com ele. Pode vir também, professora Fátima. Pode vir aqui mais para perto de mim aqui, Mauro. Ontem vocês acompanharam uma entrevista com o Mauro, a história viva de Pimenta Bueno, e eu convidei o Mauro, juntamente com a sua esposa, para participar do programa de hoje, falar com a população de Pimenta Bueno através da televisão. Mauro, há muitos anos atrás, naquele tempo que você pintou 36 quadros a óleo dos pioneiros de Pimenta Bueno, dava para imaginar que um dia Pimenta Bueno teria televisão, teria rádio, essas coisas assim, da comunicação? Você que é da área? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Obrigado. Boa tarde à TV Alamanda, a todos os companheiros pimentenses. É uma honra, é um prazer estar aqui novamente nessa terra querida. Para falar disso, você me falando outrora se eu tinha noção, não. Por quê? Quando na época eu trabalhava com esporte, fazia o rádio lá na TV Rondônia, enfim, tanta coisa, os quadros que eu pintei simplesmente foi uma iniciativa própria, não é? Querendo agraciar a cada um daqueles pioneiros. Não foi feito concurso público nem nada, foi uma iniciativa minha. E aí eu comecei, através do rádio, através de contatos, buscar fotos e tal, consegui catalogar aquele monte de fotos antigas e comecei a trabalhar em cima a óleo. E depois de prontos os 36 quadros, a prefeitura na época se interessou e levei esses quadros até a prefeitura e era para ficar até hoje permanentemente na prefeitura. Mas aí... Quem era o prefeito na época? Na época estava, foi na época do Reginaldo Monteiro. Uhum. Aí depois veio o Permínio Castro Costa Neto, também foi prefeito. Até o Permínio, esses quadros ficaram porque terminou o mandato do Permínio, eu fui embora de São Carlos. Daqui fui para São Carlos. E esses quadros ficaram na prefeitura. Só que aí o Idemar de Abreu, também um artista plástico, gostava muito da cultura, muito meu amigo, me agraciou com uma peça, né, em meu nome, gravado, está em casa até hoje. E o Idemar de Abreu levou esses quadros com ele, adquiriu para ele, para o museu dele. Certo? Só que, infelizmente, hoje esses quadros não existem mais. Se evoluiu, evaporou, né? Extraviou. Certo? Mas eu não culpo a Ademar de Abreu, o que eu culpo mais é a administração em o bojo todo. Mas se achar culpado é difícil, eu não estou triste nem assim, penoso, com raiva, irado, nada disso. Aí é o que você disse, se eu poderia ter noção do que ia acontecer. Eu não sabia e eu estou aqui hoje coração aberto ao povo pimentense para falar sobre cultura e quero continuar na cultura. Inclusive, Mauro, como vereador, eu tive a oportunidade de votar
um projeto de lei dando nome ao nosso museu, dando o nome do Idemar de Abreu ao nosso museu. Ótimo, né? ótimo. E você já passou pelo museu? O museu nosso está começando, gente. Ainda não, sabe? Mas nós já evoluímos, porque antigamente não tinha nada. Né? A história estava se perdendo. E hoje, aos poucos, vai se formando. Eu tenho muita esperança que daqui a um tempo, com investimentos, né, nós vamos ter um grande museu. Tudo começa pequeno. Tudo. Depois vai pegando forma. Então, você passou por esse pequeno museu nosso hoje, e o que você encontrou lá, qual a impressão que você teve de conhecer o Museu de Pimenta Bueno? É muito pré ainda, né? O espaço físico, né? O Moacir Moura está empenhado em erguer, em comandar, catalogar, registrar, certo? E eu tenho um bocado de recortes e tal que eu mandei, tá tudo aí pro museu. E agora acabei de trazer esse quadro que eu mesmo pintei, né? Também para agraciar o museu, né? Esse aqui vai ficar no museu? Vai ficar no museu. Olha, da professora Fátima, pioneira. Fátima Maria Balduino dos Santos, uma das primeiras professoras de... Corta para cá, John Kleber, para quem está em casa ver melhor. Isso, olha só. E ela está aqui comigo, gente. É aquela moça ali que está do lado, é a professora Fátima. Começou bem jovem, né, Fátima? Quantos anos você tinha quando deu aula pela primeira vez? Na verdade, eu tinha 17 anos. Olha só, gente. Aí já foi para a sala de aula, realmente, né? Fui para a sala de aula com a experiência que eu tinha, né? De uma sexta série e fiquei lá. Mas hoje eu vejo que, na época, eu fui assim, quase que na marra. Sabe quando você pega alguém assim, você sabe um pouco mais... Tem que ensinar os outros. Você ensinar os outros. E eu sofri muito, e chorava muito, porque eu me achava incompetente, não tinha condições, mas hoje eu me orgulho muito disso, porque eu acabei de passar uma mensagem para uma menina muito jovem ali, que assim, as dificuldades fazem a gente crescer muito, sabe? Não tenha medo das dificuldades. Os desafios, né, professora? Os desafios, porque eu percebo assim, que foi muito grande a experiência. E hoje, não pelo salário, não pelos status, mas eu tenho muito orgulho de ter participado da evolução dessa terra, que eu considero meu berço, sabe? Pimenta Bueno, Rondônia, para mim, é uma terra muito amada. E eu considero assim, eu me esqueço que eu sou paulista. Porque quando alguém me pergunta de onde eu nasci. Eu falo só de Pimenta Bueno. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu sou rondoniense. Porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu aprendi. Então eu me sinto muito orgulhosa disso, sabe? Tanto do meu trabalho, do meu pai, da minha família. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradeço imensamente por poder... estar aqui cumprimentando os pimentenses, os amigos, que é impossível a gente visitar todo mundo, mas dizer que eu amo muito todos vocês. Pimenta Bueno, os pimentenses, eu considero a minha grande família e eu amo cada um de vocês que fazem parte da minha história. Me sinto muito orgulhosa de encontrar meus ex-alunos, alunos que foram alfabetizados, aprenderam as primeiras letras. Eu gostaria de citar aqui o Dr. Carlos Roberto de Oliveira, que é um grande médico na cidade de Vila Velha, e eu tive a oportunidade de me encontrar com ele, foi muito emocionante. A essa família eu quero parabenizar, porque Dona Tereza, do Final de Germânio, é uma grande matriarca, e ela deixa um grande exemplo para toda a família pimentense. Eu gostaria de cumprimentar essa família e dizer que eu tenho orgulho de ter alfabetizado o Carlos Roberto de Oliveira. E alfabetizou bem, né? Graças a Deus. Na verdade, a base... Na verdade, base, a palavra já diz tudo. Base é o começo, base é importante. Então, é o alicerce. Então, tudo que tem uma base bem feita, vai dar certo. Então, essa educação de base, né? Ela é muito importante. E, às vezes, os governantes não levam tão a sério, né, a questão da base. Porque se a criança tem uma base, se o aluno tem uma base, ele deslancha, ele vai ser bom no ensino médio, vai ser bom na faculdade, vai ser um bom profissional. Então, sim, é muito importante. Certeza. Na verdade, tudo de base. Por exemplo, o esporte de base é importante, a educação de base
é importante, tem que investir na base, porque é o lugar onde se investe e o crescimento é garantido, né, professora? Eu diria mais, assim, sabe, a base e com responsabilidade. Sim, exatamente. Sabendo, assim, consciência, sabe? Porque às vezes a gente ouve alguns profissionais dizer assim, eu estou fazendo o suficiente pelo que eu ganho. Eu acho que pensar assim é muito prejudicial, porque você não tem noção de que você está participando do grande progresso do seu país, do seu município, do seu estado. Então, se você for avaliar por aí, é melhor parar e não ir à frente não, porque a gente teve muita dificuldade no início. Imagina na década de 70, quando eu comecei a dar aula, em 71, eu contava ali para alguém que a nossa sala de aula parecia mais um curralzinho do que uma sala de aula. O meu quadro era um quadro de propaganda, que eu tive que colocar um papel lá que nem cartolina não era um papelão para cobrir a propaganda da catira. E foi assim que o doutor Carlos Alberto e os demais, e muitos, me orgulho muito de chegar em Pimenta Bueno, encontrar autoridades, pessoas importantes em Pimenta Bueno, e dizer, essa foi minha professora. Eles me reconhecem ainda. Que legal. E dizer isso. E também dizer assim, que eu saí daqui em 94 por motivo de saúde, que a gente saiu, a Pimenta Bueno sabe disso, que a gente foi embora por questão de saúde, e foi transferida para uma universidade onde eu me aposentei. Fui muito bem acolhida lá, me aposentei na Universidade Federal, que é a Universidade Federal de São Carlos. E que eu senti que, apesar de muito renomada a minha universidade, eu não estava devendo nada para ninguém. Que o que eu aprendi aqui foi suficiente para trabalhar de igual para igual com os colegas são-carlenses. Que maravilha. Então, eu agradeço muito a tudo isso. É verdade. Gente, olha, para você que ligou a sua TV agora, só o que está acontecendo aí, quem é essas pessoas? Quem é da velha guarda conhece muito bem quem está aqui comigo no estúdio, né? Mas quem é dessa nova geração talvez ainda não sabe, então eu vou apresentar mais uma vez. Isso aqui é Mauro José dos Santos e a professora Fátima Maria Balduino, é uma das primeiras professoras de Pimenta Bueno, e o Mauro é um artista, uma pessoa que tem uma cooperação, uma colaboração muito grande com Pimenta Bueno. Eu tenho aqui muitas perguntas para fazer, mas infelizmente eu não tenho tempo. Só uma última pergunta para a Fátima sobre o seu pai. Sim. O seu pai, Agapito Balduino. Isso. Agapito Balduino, gente, é o nome de um viaduto de Pimenta Bueno, e o outro chama-se Pastor Antônio Teutônio, e o outro Agapito Balduino. Inclusive, essa denominação foi dada pela Câmara de Vereadores de legislaturas anteriores, só que a lei é inconstitucional, porque foi dado o nome pela Câmara Municipal. E como é um órgão federal, trata-se de uma rodovia federal, é um patrimônio da União, então quem tem que legislar sobre esse aspecto é a União, né? Então, o que é que nós se propomos a fazer? Nós vamos pegar a biografia do Agapito, do pastor Antônio Teutônio, e levar para Brasília, para lá em Brasília ficar registrado, né? E lá no DENIT, que o nome dos viadutos é Antônio Teutônio e também Agapito Balduino. Fale um pouquinho para a gente rapidinho quem foi o Agapito. Sim, meu pai chegou aqui no ano de 1967. Nossa, o JK tinha acabado de passar por aqui. Exatamente. Veio junto. E ele veio sozinho com o meu irmão mais velho. Da BR, né? Isso. A última árvore. Na verdade, o papai, eu considero assim que ele desbravou mesmo o Espigão do Oeste. E a primeira picada, a primeira trilha feita para chegar ao Espigão foi feita por ele e a comitiva dele, né? Que meu irmão e mais o grupo dele. E aqui em Pimenta Bueno, com o apoio do finado Raimundo Euclides Barbosa, ele se instalou à margem do rio Melgaço e ali construiu um lugar para acolher a família dele. E só em 69 que ele nos trouxe para cá, quando ele já tinha condições de oferecer alguma coisa para a família. Então ele ficou 2 anos aqui trabalhando, desbravando toda essa região que nós estamos aqui. Uma época foi desbravada por ele, que era floresta e transformou em roça, depois pasto, roça de arroz. Ele plantou, eu me lembro muito de passar, né, isso aqui a cavalo,
e mesmo a pé. E eu considero que meu pai foi um grande desbravador, um valente desbravador, porque naquela época não era muito fácil. Quando nós chegamos, a dificuldade era tão grande, nós morávamos à margem do Rio Melgaço e era o único meio de transporte que a gente tinha. E fomos obrigados a aprender a nadar. E ele saía com a gente para passear, sem que a gente esperasse, jogava a gente na água para aprender a nadar. E foi assim que eu aprendi a nadar e nadei muito nesse Rio Melgaço, Pimenta. Meu Jesus! E foi assim que eu aprendi, eu e meus irmãos, na família aprendeu a nadar. Então, mas na verdade ele também era um grande vaqueiro. Ele era conhecido nessa região como boiadeiro, vaqueiro. E eu sou suspeita porque, para mim, meu pai é meu grande herói. Porque quando eu penso que 10 filhos, e eu não me lembro de nenhum momento ter passado fome, necessidade, assim. A gente tinha o básico para viver, mas vivíamos muito bem. E uma certa vez eu ouvi dele a seguinte expressão: filho, eu tenho muito orgulho de você, porque quando nós chegamos aqui, você era a filha do Agapito, você era conhecida como a filha do Agapito. E hoje eu ouço assim: o senhor é o pai da professora Fátima? Eu ouvi essa expressão. Você se tornou a referência, né? Que mudou a referência. Então, eu gostaria de dizer assim, gostaria muito da próxima visita a Pimenta Bueno e ver o nome do meu pai no viaduto, porque a gente sabe que foi aprovado, que foi isso, que foi aquilo, mas eu acho que ele merece, porque além desse grande desbravador, esse lutador, ele também foi um homem muito generoso, prestou vários serviços à comunidade, à Pimenta Bueno. Então, eu gostaria, sim. Não, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Aí, primeiro, nós vamos normatizar em Brasília, né? Fazer uma lei lá em Brasília através de um deputado federal de Rondônia. Aí, depois que publicar no Diário Oficial da União, aí nós vamos aqui no DENIT e cobra do DENIT a nomenclatura, né? Marcar os viadutos com o nome dos homenageados. Tá? Sim. Pode ficar tranquilo que eu acredito que isso aí não é possível, às vezes demora um pouco, mas eu me comprometo de correr atrás, tá, professora? Obrigada, eu fico agradecida. Mauro, eu tenho muitas perguntas, mas infelizmente não tenho tempo, Mauro. Mas eu quero, uma curiosidade, Mauro. Você pintou 36 quadros com 36 pioneiros de Pimenta Bueno, pintou a óleo. Eu tinha muita vontade de ver, mas infelizmente os quadros se extraviaram. Eu gostaria que você falasse, pelo menos assim rapidinho, se você lembra, quem são esses pioneiros que você lembra que você pintou naquela época. E depois disso nós vamos falar sobre a bandeira e o brasão de Pimenta Bueno que você também desenhou. Sóceres, é uma história, como eu disse. Mas eu tenho fotos, né? Foto ainda da época, de todos os quadros que estão no museu, certo? Enumerá-los todos os pioneiros na época, Balateiro, Raimundo Euclides Barbosa, meu Balateiro, tem vários, Agapito, rapaz, vai lembrando aí pra mim que é complicado, tem gente, eu sabe? Tem Raimundo Passarinho, sabe? Enfim, é bastante. E eu tenho isso gravado lá já, autenticado lá no museu, certo? E essa história, para quem interessa, quem parentes, né, filhos, netos, agregados que têm interesse, vá ao museu, procura o Moacir Moura ou a filha dele que está lá, que lá vai ter todo o aparato legal, certo? De tudo isso aí. Então, tem uma foto desses quadros? Tem. Então, aliás, que eu trouxe de São Carlos. Quero ir lá ver, então. Entendeu? Tá, bom. Agora, gente, vamos falar sobre 2 símbolos oficiais do município de Pimenta Bueno. A bandeira e o brasão. A bandeira e o brasão foram desenhados por esse homem que está aqui. Ele é o autor da nossa bandeira de Pimenta Bueno e do nosso brasão. João Kleber, põe na tela aí a imagem da bandeira. Vamos começar a falar da bandeira, o símbolo do nosso município, um dos símbolos oficiais. Olha só que bandeira linda que está aqui atrás, agora está na tela. Essa é a bandeira de Pimenta Bueno, Mauro. O que significa as cores, as quatro estrelas, né? A princípio, Diógenes, Sóstenes,
A princípio, na época, o prefeito Vicente Homem Sobrinho, que até então foi nomeado, que era Vila de Pimenta, e em 71 passou ao município. Aí ele instituiu, né, a criação da bandeira e o município, né, dos poderes oficiais de Pimenta Bueno. Só que eu não tinha ideia na época, né? Na época eu trabalhava junto à Jucor, a Junta Comercial do Estado de Rondônia, o qual eu era o titular, certo? E aí, como eu sempre gostei de desenhar, pintar e tal... E lembrando que naquele tempo não tinha internet, né? Não. Hoje é fácil, a gente entra na internet, pega um modelo. Naquela época, gente, nem foto não existia, era difícil. Acontece que a minha curiosidade sempre foi, aonde eu moro, querer saber aonde eu estou. Pimenta Bueno, na época, que era uma vila, não é? Eu queria saber por que o rio, aquele rio... a Pidiá, que tem nome de Pimenta Bueno, e porque aquele comemoração, que tem nome de Barão de Melgaço, certo? E aí, por que encontra tudo, forma o Rio Machado? Aí eu notei que tinha a ponta da ilha. Bom, a ponta da ilha, então Pimenta Bueno fica numa ilha. Não é? Isso na minha ideologia. E aí eu comecei a pegar para desenhar. Conclusão, desenhei, era para fazer 3 desenhos de bandeira, 3 desenhos do brasão, todos eles que participassem, que fazer 3 modelos, pôr no envelope e levar à prefeitura. E eu desenhei esses 3 modelos e levei. E depois de passar 15 dias, veio o resultado de Brasília, através do Vicente Homem, que eu ganhei nos 2. Não num, ganhei nos 2. Que maravilha, hein? Entendeu? De todos os trabalhos levados. Agora você me pergunta, o que quer dizer isso aqui, não é? Então aqui é o encontro dos rios. Isso, aqui então legal, é o Rio Apidiá, é o Rio Pimenta, certo? Que, na verdade... Aqui seria a ponte de saída para Rolim de Moura. Isso. Né? E aqui é a ponte de saída para Cacoal. Aqui na é o Bico da Ilha e aqui o Rio Machado. Na verdade, essa impressão aqui, ó, que está impressa aqui, ela está um pouco distorcida, porque na verdade isso aqui nasce daqui, ó. Ah, tá, é lá certo? No canto. É, no canto para cá. E aqui também nasce desse canto para cá, certo? Mas tudo bem. Então aqui é o Rio Pimenta, que aqui Pimenta Bueno fica aqui nesse triângulo, que eu deixei em branco porque representa que esse pedaço de Pimenta Bueno que nós estamos é muito arenoso. Areia, certo? Não é uma terra firme. Areia branca. É areia branca, então por isso que eu deixei em branco, tá? Até aqui pode até simbolizar a paz. Sim, né? sim. Enfim. Aí eu peguei esse braço subindo aqui, ó, a dimensão acima até o extremo da metade. Aí morre, desce esse outro até na extremo embaixo, no sul, que representa o rio Melgaço, certo? Quando chega aqui na ponta da ilha, que está a pimenta antiga aqui, aí forma então o rio Machado. Até o rio Machado, até no Madeira, né? Até Abunã, né? Que desava no Madeira. Exatamente. Né? Muito então, bem. Aqui, então, ó, gente, só para quem está em casa, aqui é o Bico da Ilha. Bico da Ilha. Você já tinha prestado atenção nisso, na bandeira? Tenho certeza que muita gente ainda não tinha prestado atenção nisso. Continua, Mauro. Aí, na época eu pensei, né? Bom, o Marechal Rondon foi um desbravador aqui, ele passou por aqui, e eu conversava muito com o Valfrido Odísio dos Santos, que também é pioneiro, o qual pintei, certo? Eu pintei o Valfrido, e ele foi um dos telégrafos do Rondon ainda. Sério? Bacana. Quando aquele chegou. E aí eu conversava com ele, eu falei assim, ó, aqui passavam os telégrafos aqui, era 2 fiozinhos, 3 fiozinhos, e aí era o telégrafo, papapá, certo? Bom, aí eu me idealizei, bom, então, hoje em dia, como são 4 fios, né, de elétrico, eu tem 4 fios elétricos. Olha só, então essas linhas brancas representam as linhas telegráficas. Gente, é incrível. As linhas telegráficas estão aqui na bandeira de Isso, essas linhas telegráficas do Marechal Rondon, então, quando ele pôs os primeiros postinhos para passar, para comunicar com Cuiabá. Bom. Inclusive, Mauro, esses dias a gente encontrou um objeto de louça que ficava em cima do que seria o poste, né? E nele tinha o carimbo Brasil, né? Era para garantir isso é histórico. Que aqui é o Brasil, né? Que garantir a terra, né? Isso. E as estrelas significam o quê? Aí é o seguinte, aí eu pus verde aqui embaixo, certo? Porque os fios do telégrafo de Rondon passavam em cima da mata, dentro das matas. Então aqui eu coloquei como se fosse a mata. Ficou bacana. Ok? Em cima o azul, o amarelo do ouro do nosso país. E cada estrela dessa representa uma atividade econômica da nossa cidade. Não acredito.
Essa que representa a madeira, que é muito rica. Essa representa a pecuária, que é riquíssima, certo? E essa representa o extrativismo, que é rico em pedras, minérios, sim. não é isso? E assim sucessivamente. E aí eu peguei, idealizei, falei assim, vou pôr cada uma no seu lugar, dentro do Telep do Rondônia. Então, as estrelas representam a atividade o potencial econômico da exatamente, de o potencial econômico de Pimenta Bueno. Que certo? Maravilha, né? Então, mas isso aí, quando eu pintei na época, foi de 10 por 20 do desenho à mão ainda, mas tudo dele é nadinho, e aí tudo escrito certinho, o que representa tal, certo? E aí, então, depois foi decretado 078, certo? O decreto-lei federal, que é isso justamente, é o que você está pensando em fazer com o nome do agapito lá, no viaduto né? Federal, certo? Que aí é ostentação federal, que é o caso da bandeira e o brasão municipal é federal, certo? E isso para mim é gratificante, se você pensar assim, quanto você ganhou, né? Não importa que eu ganhei, financeiramente não importa. O que importa é que meus filhos, meus netos, meus amigos, você que é novo aqui em Pimenta Bueno, vereador, graças a Deus, muito bem, jovem ainda, você pode passar isso, porque você agora já sabe, certo? Como é que representa isso aqui. Isso para mim é gratificante, é muito gratificante, certo? É verdade. Vamos falar do brasão? Brasão. John, põe o brasão na tela, o brasão é um símbolo oficial do nosso município. Gente, vale a pena, viu? Fica ligado na TV, não muda de canal não, vale a pena. Você está aprendendo coisas aqui que nunca mais você vai esquecer. Você vai aprender, está aprendendo hoje para ensinar para os seus filhos. Só assim, eu não tenho filhos, mas vai ter, rapaz, fica tranquilo. Tá vindo aí. Então vamos entender o brasão. Aqui, ô Mauro, desculpa que a nossa figura aqui não ficou muito bem, só que foi o que a gente encontrou na internet, mas eu acredito que dá para explicar, olhando para essa figura, né? Tá totalmente um pouco o desenho em si, né? E também as cores que não tem muito a ver, mas tudo bem. Bom, o brasão, o que quer dizer brasão? São armas, né? São as armas do município, né? O que protege o município, certo? O PIB do município, né? Que é o Produto Interno Bruto, é tudo regido em cima das suas armas, o que você tem. É isso? Isso. Então, isso na minha ideologia na época. Aí eu peguei o lápis e papel e falei, agora eu vou desenhar o brasão, né? Aí eu imaginava o brasão do Brasil, nas armas do Brasil. Tem café, tal, o Brasil tem café, tal. E Rondônia tem café? Tem também. Aí eu comecei a fazer a faixa pergaminosa, que é essa aqui, certo? Que leva o nome do município, uma pergaminho, certo? Faixa pergaminosa. Isso. Essa é a amarela aqui embaixo. Isso. Aí, 1977, certo? A promulgação do município para 81. 1977 foi quando passou a Vila de Rondônia, né? E aí, 81 foi quando passou o município, certo? Aí, Pimenta Bueno, que é o nome da cidade, tá? Aí eu peguei e imaginei, bom, em cima dessa faixa pergaminosa, que é a leitura do nome do Pimenta Bueno e a data da criação do município, eu imaginei fazer uma madeira, que é muito rica em madeira, que é isso aqui, esse pedaço aqui, ó, sabe, esse círculo, que é o topo de uma madeira, como no original. Né? Aqui, ó, de madeira, né? Isso, o topo de uma madeira. Aí tá, então já ganhou então uma forma que Pimenta Bueno é muito rico em madeira, né? Aí tá, em cima da madeira, através do Colégio Sandoval Meira, na época, tinha uma pira do fogo simbólico em frente. Tinha fogo? Não, uma pira do fogo simbólico dos Jogos Olímpicos da época, certo? Que passava fogo na cidade. Era interessante. E no Colégio Sandoval Meira tinha uma pira dessa. E aí tipo a tocha olímpica? Isso. E aí me inspirou, falei assim, então vou fazer como Pimenta Bueno também é cultural, e o pessoal desfila, né? Escola civismo, eu vou fazer a pira do fogo simbólico. Aí eu fiz a pira do fogo simbólico até aqui em cima. Isso aqui é uma pira, certo?
para acender o fogo quando tem festas olímpicas e tal. Que bacana. Certo? De cima da madeira aqui, ó, da tora, sobe a pira. E aí eu falei, bom, mas Pimenta Bueno é muito rico em... Aí eu até lembrei na época do meu compadre, certo? Que reside aqui até hoje, certo? Gilmar Cremonese, meu compadre. Tá aí. Ele é pecuarista. Aí eu falei, caramba, eu converso muito com ele, eu falei, caramba, né? Tem boi, isso é muito importante. Aí eu criei lá de esquerda e direita o chifre do boi, a cara do boi. Então, aqui é a cara de um boi. Cara de um boi, como olha, aqui. Ó. Olha só, gente, a cara do boi aqui no brasão de Pimenta Bueno, representando a força da pecuária. A pecuária, entendeu? Aí eu me representou o boi. Aí tá, daí de cima da cabeça do boi, eu jamais imaginava que esse brasão ia ganhar, hein? Porque aí ia pejorativo, né? Fala, pô, chifrudo, eu também chifrudo. Pejorativo, mas não tem nada a ver, certo? Aí põe em cima da pira do fogo selvagem, da pira do fogo, do simbólico, eu coloquei pro lado direito, falei, ramo de café, né? Café e arroz. Olha, então aqui é um ramo de café e aqui é um ramo de arroz. Aqui é um ramo de arroz. Isso. Que certo? Bacana, gente. Aí de cima, aqui, é que não dá para ver aí. Aqui dá. Uhum. Daqui, do fogo simbólico, que tem o ramo de arroz e também o café, tem 4 fios, que é os fios do Rondon. Tá representado aqui. Isso, representado os 4 fios. A linha telégrafa. Telégrafo aqui em cima. Que essas linhas telégrafas vai o quê? Essa telegrafia, que essas linhas, elas vão sustentar a estrela da União. Essa estrela aqui é a estrela da União. Da União. Da União Brasil, certo? Uhum. E dentro da estrela da União está então a bandeira do município, que é essa aqui dentro, a bandeira do município de Pimenta. Aí a bandeira já está aqui. Tá aqui dentro. Então primeiro fez a bandeira e depois fez o brasão, porque dentro do brasão tem a bandeira. Certo? Aí amarrei, atrelei uma coisa com outra. Aí hoje eu acho interessante e acho até bonito, né? Modéstia à parte, eu acho até bonito. Lindo. Porque no Brasil inteiro você não vai achar um brasão. Esse é diferenciado. Parabéns, viu, Mauro? Parabéns. Entendeu? E aí, fora isso, teve outros trabalhos também que já fiz aí, sabe, pular em os clubes, através da administração anteriores, certo? E oxalá, se eu morasse aqui, eu não pararia, não. Tá certo, então. Mauro, o nosso tempo acabou. Eu quero primeiro te parabenizar. Parabéns. Obrigado, aí por ser essa pessoa brilhante que você é, ao lado de uma pessoa brilhante que é a sua esposa. Obrigado. Muito obrigado por toda a colaboração, muito obrigado por tudo de bom que vocês já fizeram pela nossa cidade, pelo nosso município de Pimenta Bueno. Eu acredito que como representante legal do nosso povo, eu tenho essa prerrogativa de te agradecer em nome de Pimenta Bueno, em nome do povo de Pimenta Bueno. Eu te agradeço por tudo de bom, agradeço a Fátima por todos os ensinamentos a nossas crianças e tudo de bom, tudo aquilo que vocês significam na história do nosso município. Muito obrigado. Obrigado a você, Sóstenes. Obrigado mesmo de coração. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Tá? Muito obrigada. Gente, eu espero a gente ter contribuído com você que está em casa, né? A gente se delongou um pouquinho aqui no primeiro bloco, mas são informações que vão ficar pelo resto da vida gravadas em seu coração. Tem um intervalo comercial e a gente volta já.